Oi, Pro. Oi, Sora. Sora, não dá pra te ouvir, não. Professora, não dá pra te ouvir. Não dá pra te ouvir, Pro. Aí, Pro. Pro, tá fazendo um chiado. É. Ainda não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir, Pro. Eu ouvi. Ô, Pro, seu áudio tá ruim de novo. Todo mundo tá falando. Ô, Sora, vê se é o fone de ouvido. Ou se não tiver, coloca. Que às vezes é esse. Professora, fala alguma coisa. Não, Sora, não dá pra ouvir, não. Para com esse barulho que tá fazendo. É o da professora que tá fazendo esse negócio. Pro, tenta não usar fone. Ela vai pelo celular, eu acho. Abre o chat. Mais fácil. Deixa o seu, o chefão lá, como é que chama? A gente não precisa, ela só precisa entrar pelo celular. Qual que eu escolho? Conseguiu, Pro? Enquanto a professora tá tentando arrumar o som, a Valentina fica dançando. Sora, tá usando máscara até na live. Por quê? Porque sim. Tem até duas. Tem duas máscaras. Que doido. O Davi tá despedaçando o céu. Ai, caramba. Quem tá fazendo isso? Ô, Davi. E Davi? Tô vendo duas praias. E agora, vocês conseguem ouvir? Não, eu tô zoando, dá sim. Dá sim. Professora, Isso, a gente consegue te ouvir. Você só fala não, eu tô te ouvindo, tá? Alguém tá ouvindo a professora falar? Eu. Estão ouvindo agora? Só um pouquinho. Tá baixo? Sim. Não, Pro, Muito tá baixo. Ai, gente, vê se vocês conseguem aumentar aí, porque aqui eu não tenho mais o que fazer. Não sei como resolver, como aumentar, como fazer nada. Aí, pronto? Tá ótimo, Pro. Ah, então tá. professora. Você não sabe a traquinagem que eu fiz hoje. Que traquinagem. Essa traquinagem, Ai! Tá dando problema de novo. sabe por quê? Ah, Não, Ô, Sora, porquê? você tá com A a minha voz mãe- tipo do Gabriel. tô o quê? Com a voz tipo do Gabriel, tá uma baixinha. Não, Ah, que ruim, gente. Deve ser o tipo do fone, então, porque eu troquei. Ô, Pro, não tá Oi. bom, né? Eu aumentei o volume, ficou ótimo no computador. Ah, que bom, então. Sora, professora. agora dá pra ouvir melhor. Então tá bom. Oiê. Aí. Oi pra todo mundo. Professora, Ih, aí ó, você não só- acredita. Vocês estão ouvindo um chiado? Ou só aqui Sim, tá é, chiado? é sim, mas é do Davi. Sim. Que estranho. Liga o microfone, Davi. Pra ver. Tá. É o Davi mesmo. É, Melhorou? Tá bom. Professora,
Deixa Oi? eu terminar de contar minha traquinagem. Minha Conta. mãe, hoje de manhã, pediu pra mim fazer é, esquentar o almoço, né? Que tava frio, aí pediu pra mim esquentar. Quando eu fui esquentar, tinha duas panelas. A panela que tava no meio, que a boca era gigante e pegava 1001 fogo, que pegava 1001 graus de fogo, e o outro era bem baixinho. Aí a do meio, a boca do meio que era gigante, eu coloquei no máximo. Quando eu fui pegar a alça da outra panela que tava do lado, que tava recebendo o fogo aqui, ó, tipo aqui era o fogo e aqui era a alça da panela. Ficou assim. Quando eu fui tirar a panela de cima do fogão, queimou os dois dedos aqui. Agora eu tô sem a Ai, mão. que perigo, muito perigoso, hein? Tem que tomar Imagina se muito fosse cuidado. essa, eu não podia escrever. Você passou alguma coisa, alguma pomadinha, alguma coisa? Passei, existe uma pomada que eu comprei, que eu não, né? Meu pai comprou. Aham. E pegou até aqui em cima do outro dedão. Aí pegou aqui, aí tem uma pomada, não sei qual é o nome, que aí eu passei, aí melhorou muito, tipo, Ah, que pegou bom. profundo mesmo. Sabia que pomada Quase de assou. bebezinho é bom pra queimadura? Sabe aquelas pomadinhas de bebezinho que passa no bebezinho quando troca a fralda? Gente, tá um barulho horrível. Davi, deixa no mudo. Professora, eu já queimei a mão, só que eu Coloca ainda... todo mundo no mudo pra ver se melhora. É no de alguém aí. Tá fazendo barulho no computador do Davi. Pro, eu não Oi. consigo mexer esses dois dedos. Os meus dedos ficam assim. Se eu esticar esse dedo, dói. É mesmo? Que dó. Fica tipo um plástico, fica tudo enrugado assim, sabe? Ai, Às vezes faz até uma bolinha. Tem que tomar muito cuidado, né, gente? Ajudar a mamãe, ajudar em casa é gostoso, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente com fogão, essas coisas, né? É legal, a gente quer aprender quando a gente é criança. Às vezes eu faço, às vezes, comida. Quem faz É. comida aí que tá falando? O Gabriel parece que também. faz uns lanches também. Cadê o Gabriel? Sumiu? Eu vi uma foto do Gabriel aí fazendo lanche com o pai dele. É verdade, Gabriel? Oi? Tá falando que eu faço lanche. Eu vi uma foto lá. Além Hã? do lanche, eu faço comida aqui em casa também. Que legal! Nossa, parabéns, Professora, gente. professora, às fazer vezes um quando eu mexido. acordo muito cedo de manhã, em sábado ou domingo, raramente eu acordo cedo em dia de semana, né? Só que aí Aham. quando eu acordo cedo no fim de semana, o que eu faço? Eu preparo um café da manhã daqueles que que quando a minha mãe chega ou o meu pai, eles ficam assim, Ah, que gostoso, que legal, né? filha! É porque agora que meu pai tá indo daqui até São Paulo para ir pro trabalho Uhum. dele, que o trabalho de novo mudou, ele tem que acordar às 5 ou 6 da manhã. Aí minha mãe também tem que acordar. E outra, minha mãe fica acordando toda hora por causa do meu irmão, né? Uhum. Aí Ela ela tá tem que cansada, né? acordar e fazer café da manhã. Oi. Aí eu tenho que fazer. Tem topete de azul. Fernanda, eu não tô te vendo, Fernando. Tá uma coisa meio esquisita. Tá parecendo um fantasma. Pro, Oi. a Cadê? gente vai usar o Kahoot? Ai, não. Não. Aprendi a usar. Eu fiquei sabendo que vocês amaram. Vocês gostaram? Amei. Foi? Eu não sei que foi. Vocês usaram? Foi legal? E a gente brincou Foi. 2 vezes. Ah, que legal. Ó, Foi. na aula de, Não, você na aula devia de fazer às matemática- vezes quando sobrar tempo. É verdade. Na aula de matemática, a prof fica super preocupada com o conteúdo de vocês, né? Mas eu vou Matemática não, procurar. ciências. Mas eu vou procurar esses recursos também para quando sobrar um tempinho, né? Que eu acho que é bem legal mesmo. Eu nunca usei, mas eu vi que a professora Ana usou e que vocês Professora, a gostaram. aula das células tá muito legal. A aula que eu Ah. mais gosto. É mesmo? Aula de quê? Das células, de ciências. Ah, minha Que bom, favorita né, gente? também. Assim. Ah, que legal. Tem A minha bastante preferida, conteúdo porque legal. quando eu crescer, professora, desde pequena, desde que eu tinha 3 ou 4 anos lá no jardinzinho, sempre eu queria ser médica. Só que aí É. com 2 anos eu queria ser duas coisas.
uma astronauta, que agora eu desisti, porque eu tenho que fazer 1001 faculdade. aí Mas já deixa eu te chega. falar uma coisa, ó, eu vi uma reportagem hoje, num grupo de astronomia, que falava exatamente de uma biomédica que está indo para o espaço, porque uma das faculdades que eles pedem é medicina ou biomedicina. Então, as faculdades que têm a ver com ciências, todas são muito utilizadas também para ir para o espaço. Então, essa biomédica, por exemplo, ela já foi outra vez, ficou 100 dias no espaço, e ela foi a primeira pessoa, a primeira cientista. Desliga todo mundo aí o som. Ela foi a primeira cientista a sequenciar. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Pro? Foi a primeira cientista a sequenciar um DNA no espaço. E ela vai de novo agora passar mais um tempo lá. Se eu achar de novo essa reportagem sobre ela, eu compartilho com vocês, tá? É bem legal. Então, assim, quem gosta a ciência, gente, ela é muito ampla, que nem vocês viram. A gente falou de astronomia, no começo a gente estava falando da matéria, né, das propriedades da matéria, agora já estamos em outro assunto. Então, assim, é muito amplo. Então, tem muito campo para a gente estudar dentro da ciência, né? A ciência é maravilhoso. Professora, e a última profissão que eu queria ter, nem é profissão. Nem é profissão. É o quê, então? Nem é profissão. Eu queria... como é que é? É a profissão mais... Nem é profissão, é um trabalho mais vergonhoso que eu já falei para minha mãe que eu queria ser. Que trabalho? No supermercado lá da minha outra cidade, e dessa daqui também, tem umas esteirinhas no supermercado. Eu sempre quis mexer naquelas esteirinhas. Aí eu sempre falei, mãe, quando eu era bem pequenininha mesmo, eu tinha 2 anos, porque 1 ano eu nem sabia falar, então. Eu tinha 2 anos, eu falei, mãe, eu quero ser moça de supermercado por causa da esteirinha. Ah, mas é legal. Olha, nenhum trabalho é vergonhoso. Todos os trabalhos são dignos, viu, gente? Vamos fazer assim, ó. Vamos começar. Quem tá falando? Peraí. É o Gabriel? Diga, Gabriel. Eu tava respondendo a avaliativa ontem e eu tirei 4, mas tipo, tinha uma resposta de atacarejo que eu acho que tava como errado, porque ela tava como vende de grandes e poucas quantidades, isso e aquilo. Mas não tá Eu vou errado. explicar para vocês. Todo mundo já fez a avaliativa da primeira semana, né? Sim, todos já fizeram. Porque eu só posso corrigir se todo mundo já enviou, né? Professora, Oi? Eu vou fazer. não fiz porque a semana retrasada foi bem triste. Por quê? Porque meu pai bebeu, daí eu tive que vir pra casa da minha avó. Entendi. É bem triste mesmo. Mas você não fez ainda a avaliativa da primeira semana? Não? E agora, gente? Como que a professora vai corrigir, então? Se o Fernando não fez? Continua o papo da avaliativa. Ó, deixa eu só explicar uma coisa. Então, pode falar. Eu vou fazer assim, ó. Eu não vou mostrar para vocês, então, as avaliativas da primeira semana, porque ele não fez. A gente vai para a aula dessa semana e eu posso tirar algumas dúvidas com vocês, tá? Sobre... Eu acabei de fazer a aula dessa semana. Acabei dessa aqui, né? Eu também já fiz a aula dessa semana, só que eu não fiz o questionário, por causa que depois da live que eu vou fazer o questionário. Isso, perfeito. Então, gente... Eu faço sempre à noite com a minha mãe. Tá. Deixa eu só tirar, então, aqui uma dúvida, que eu não queria falar muito no assunto, porque agora eu descobri que teve gente que não fez. Mas, assim, deixa eu tirar uma dúvida aqui do Gabriel, que foi uma dúvida de várias pessoas, até de outras famílias. O objetivo, ele trouxe esse conceito de atacarejo, que era um nome diferente, porque a gente conhece o que a gente chama de atacadão, né, e tal. E qual que é a diferença? Nós temos os supermercados, os mercados normais, que vendem no varejo. E temos os atacados, que vendem tudo em grande quantidade, caixas fechadas, pacotes fechados. O atacarejo é um conceito de mercado que tanto vende em grande quantidade quanto vende em pequeno, tá? Então, ele vende em grande e em pequenas quantidades e normalmente não diferencia os preços. Os atacadões que a gente fala, que a gente conhece aqui na nossa região, Tenda, Açaí, a maioria deles faz assim. Porque há uns anos atrás, a gente só tinha aqueles atacados que você só podia comprar de caixa fechada, de fardo fechado,
que era mais para quem tinha restaurante, lanchonete e tal. Então, as pessoas assim que ia fazer compra para casa, normal, a gente não conseguia nem comprar muitas vezes, precisava ter CNPJ, só quem tinha conseguia. Então, esse era o atacado que tinha antigamente. E aí, de 2012 para cá, surgiu esse novo conceito chamado atacarejo, né? Na nossa apostila tá assim. Esse nome é mais usado lá na região do Nordeste, na Bahia, em outros estados. Mas a gente entende que são esses centros de compras que a gente compra no atacado e no varejo. Então, por exemplo, tem alguns que ainda tem diferença de preço, sim. Tem alguns que você vai lá e fala assim, olha, se você comprar no atacado, tem a plaquinha. Se você comprar no atacado, custa tanto. Se você comprar no varejo, custa tanto. Mas a maioria deles, mesmo que ainda tenha algumas diferenças, a maioria dos preços não tem diferença. Você compra tudo pelo mesmo preço e são preços bem em conta. Eu sei porque eu sempre faço compra num desses também, que eu gosto de ir. Então, a gente vê assim a plaquinha, a mesma plaquinha, para a maioria dos produtos, apenas alguns que têm a placa separada de atacado e varejo. Então, quando perguntava lá sobre isso, Gabriel, era realmente aqueles onde a gente compra no atacado e no varejo sem diferenciação, né, de preços, entendeu? E as outras questões, a professora não vai poder falar muito, então, hoje. Eu nem sei se está aberto ainda, se eles estão deixando aberta a questão. Eu não sabia que estava ficando aberta para vocês fazerem depois. Aí eu tenho que ver isso também, tá, Fernanda? Vamos lá, então, compartilhar aqui a minha tela, que eu tinha deixado aberta e eu acho que eu fechei. Vocês estão vendo aí? Sim? Agora então, semana 2, terceiro bimestre. Gente, vocês perceberam que o nosso ano está quase acabando? Daqui a pouco é quarto bimestre, daqui a pouco tem, não sei se vai ter, como vai ser, sei, formatura. Senhora, dia 5 de outubro acaba esse bimestre. O bimestre já vai acabar rapidinho, aí depois vem o quarto bimestre. Oi. Professora, você sabia que existe o dia do irmão? Sim, irmão, quando que é esse dia maravilhoso? 5 de setembro, quase Que 7 de legal. setembro. E olha, gente, parabéns para vocês, porque essa semana foi o dia do estudante, dia 11 de agosto. Vocês sabiam que tem dia do estudante? Não. Dia 11, dia de vocês. Dia 11 de agosto. Foi o dia, dia do estudante e dia do advogado, na mesma data. Professora. Pode falar. Então, parabéns para minha tia também, que ela é advogada. Isso aí. Quem quer falar? O Fernando? Quem é que estava chamando a Pro? Estão ouvindo a Pro? Sim. Então tá bom. Alguém tinha chamado, não chamou mais. Então vamos lá, ó. Nós iríamos fazer a correção da avaliativa da semana 1, agora ficou meio complicado. Talvez eu cite alguma coisa para vocês, tá? Essa é da semana 1 ou semana 2? A gente tem a semana 2, essa aqui é a semana 2. A gente sempre faz a correção da avaliativa da semana passada, tá? Nessa semana, a gente faz sempre a correção da avaliativa da semana passada, a revisão da aula da semana e correção de lição de casa, apostila, essas coisas. Então, vamos fazer uma revisão da aula dessa semana. A aula dessa semana, todo mundo assistiu? Sim. Sim. Quem não assistiu ainda vai assistir. E a ideia é, como a professora fala lá, né? A gente primeiro assiste a aula, faz tudo que tem que fazer na apostila, né? Tira dúvida na live, depois faz a avaliativa. Matemática eu não fiz. Tá, não tem problema, porque se você não fez a aula ainda... Não. Tá, então depois você assiste lá também, porque aqui, ó, eu gosto que vocês assistam primeiro a videoaula, depois vem pra live, tá? Porque daí aqui eu vou tirar dúvida de coisas que a professora já falou lá na aula. Então sempre faz essa ordem, tá? Assiste a videoaula e vem pra live tendo assistido, para vocês conseguirem entender também o que eu vou falar aqui. Porque tem aluno que assiste antes, aí se eu repetir tudo, fica repetitivo. Então aqui eu mais tiro dúvida, né, e ressalto alguns pontos importantes. Professora, pode falar. Tem uma atividade da apostila que foi dessa semana, que é a 4. Exato. Que, assim, quando em uma fração que é tantos números sobre tantos números. Não assim. De número decimal. Sim, exato. Uhum. Então, quando essa fração tem o 1000 embaixo, vamos relembrar o número decimal. Tem 3
ou 2 zeros na decimal? Então, peraí que eu vou lembrar isso para vocês. Ó, pra gente começar essa aula, vamos relembrar, porque ainda o assunto é novo, ainda tá meio confuso para vocês. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho a aula da semana passada, pra gente lembrar disso. Ó, aqui, na semana passada, eu expliquei para vocês, né, sobre o número decimal. Então, a gente sempre pensa assim, ó, nós conhecíamos já centena, dezena e unidade, igual tá aqui no meu quadro, né? Então, você sempre tem que pensar que esses números inteiros, né, como números inteiros, a centena, dezena, unidade, a gente pode falar que é um número inteiro. Mas se eu dividir ele, eu vou colocar uma vírgula e conforme eu dividir o meu número, né, eu vou ter casas depois dessa vírgula. Então, eu posso ter, se eu tiver falando de um décimo, né, de um número dividido que tem o décimo, eu vou ter só uma casa depois da vírgula. Se for centésimo, são 2, e se for milésimo, são 3 casas depois da vírgula. Então, vamos relembrar isso aqui. Como que a gente lê, ó? Então, 1,2. Tudo que está antes da vírgula, gente, é centena, dezena ou unidade, né? Então, aqui eu tenho 1 inteiro, depois da vírgula. Você tá no dever de casa? Não, eu estou relembrando aqui os números decimais, tá? Eu vou pro dever de casa depois. 1 inteiro e 2 décimos, ó. Aqui eu tenho 25 inteiros, aí eu tenho a vírgula. Então, ó, 69 centésimos. Então, você tem que lembrar assim, ó, que uma casa após a vírgula é décimo, 2 casas é centésimo e 3 casas é milésimo. Se tiver 3 casas após a vírgula, estava aqui nessa telinha aqui, 3 casas após a vírgula, eu vou ter, então, milésimo, tá? Então, que nem aqui, ó, 361, então o conteúdo vai mudar, daquela outra aula não vai ser mais o mesmo, né? Não, 742. Então, ó, 361 inteiros, 742 milésimos. Então, vocês não podem confundir isso, que a gente acaba confundindo um pouquinho no começo. Então, uma casa depois da vírgula é décimo, 2 casas é centésimo, 3 casas é milésimo, tá? Na hora de fazer a transformação de número decimal para fração ou de fração para número decimal, é isso que a gente tem que pensar também. Então, aqui, ó, nem vou falar essa parte aqui para não confundir muito vocês, tá? Aqui eu ensinei para vocês semana passada, para vocês entenderem qual é a lógica, por que a gente transforma, né, a fração em número decimal. Então, aqui, ó, eu tenho 1 décimo, né? Uma fração de 1 décimo. Toda vez que eu estou falando também assim, ó, 1 décimo, 1 centésimo, você já entende isso como uma fração, tá? Então, 1 décimo significa que eu tenho 1 dividido por 10, né? A fração significa uma divisão. Então, 1 dividido por 10, tá? 1 centésimo significa que eu tenho 1 dividido por 100. E 1 milésimo significa que eu tenho 1 dividido por 1000. Então, aqui, ó, para transformar a fração em número decimal, embora pode existir outras formas simplificadas, para vocês entenderem o que a gente está fazendo quando a gente divide uma fração, quando a gente passa ela para o número decimal, na verdade, a gente está dividindo, ó. Então, 1 décimo, né? 1 dividido por 10. Aí, eu ensinei vocês como é que a gente faz essa conta. E quando eu tenho 1 que é menor que 10, eu não consigo dividir. Toda vez que eu tenho um número menor, eu não consigo dividir por um maior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um 0 lá para igualar a casa. Eu coloco os zeros todos, né? É um por vez, tá? Não coloco todos de uma vez, eu coloco um por vez. No caso aqui, eu só vou precisar de um 0 mesmo. Coloquei um 0 lá, igualei as casas, ó, tá vendo? Aí, se eu coloquei um 0 lá, eu tenho que colocar aqui embaixo da chave, né, no resultado, 0, no meu quociente, 0, tá? Nesse caso, como eu tenho 10 agora dividido por 10, eu já consigo fazer a divisão, né? Porque é um número igual, então 10 eu consigo dividir por 10. Então, 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 10 é 10, ó. E aqui, então, 10 menos 10, 0, ficou nada de resto. E a minha conta ficou 0,1. Esse 0,1, como é que eu leio ele em número decimal? Olha que interessante. No número decimal, ó, se eu não tenho nenhum inteiro, então eu vou ler só a parte decimal, tá bom? Se antes da vírgula ó, eu tenho 0, eu vou ler só a parte decimal. Então, como que eu leio isso aqui? Ó? 1 décimo, tá?
Eu vou ler só a parte decimal. Então, eu tenho depois da vírgula uma casa. Então, eu vou ler 1/10, tá bom? Aqui a mesma coisa a gente fez com 1 dividido por 100. Só que por que vai dar assim o resultado? É a mesma coisa, ó, 1 dividido por 100, eu não consigo dividir, então eu coloco o primeiro zero, coloco 0, aqui. A partir do segundo zero, eu não preciso colocar a vírgula, eu vou usar sempre uma vírgula só, tá? Então, coloquei um primeiro zero, coloquei 0, mas aí eu vou ficar com 10 e aqui é 100, então eu preciso colocar mais um 0 para poder igualar as casas. Coloquei mais um 0 aqui, eu igualei as casas, certo? Então, agora eu tenho 100 aqui e tenho 100 aqui. Como eu coloquei mais um 0 aqui, eu tenho que colocar outro lá embaixo, sem a vírgula, porque é uma vírgula só que eu uso, tá? Então, agora eu tenho 2 zeros aqui, tenho 100 e tenho 100. 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 100 é 100, né? Não é assim que a gente faz? A gente faz 0,0 e o 1 que só. Isso, aí o meu resultado aqui, ó, 0,01. Como é que eu leio isso aqui? Eu leio igual a fração aqui. Como que eu leio essa fração? Aqui é 1 centésimo, não é essa fração? Aqui é a mesma coisa, ó. Antes da vírgula, eu não tenho nenhum número inteiro, eu tenho só 0. Então, eu vou ler 1 centésimo, certo? Aqui, ó, eu tenho 1 dividido por 1000, fiz o mesmo procedimento, a diferença é que vai dar um número de zeros, né, a mais aqui, né, o número de casas decimais a mais também. Como é que eu leio isso aqui? 1 milésimo, tá? E este aqui, que é bem interessante, todo mundo prestar atenção nesse, que esse aqui muita gente ficou em dúvida. Então, ó, 10 centésimos. Então, 10 centésimos. Oi? Impressão ou você já deu isso? Sim, eu tô só relembrando aqui para tirar uma dúvida, tá? Ó, então esse aqui, ó, 10 centésimos. Então, esse 10 centésimos, ó, é a mesma coisa, 10 dividido por 100, não consigo dividir, vou colocar um 0 a mais aqui, vou colocar um 0 aqui embaixo da chave, tá? E a vírgula. Agora eu tenho 100 dividido por 100, que é 1. 1 vezes 100, 100 aqui fica 0, 0. Então, aqui, olha que interessante. Eu vou ler também o meu número, tá? Como 10 centésimos. Agora, peraí que eu vou achar onde é que nós estávamos, onde nós vamos. Aqui. Tem um barulhão de novo aí. Aqui. Então, aqui, ó, vamos falar das adições, que essa aula dessa semana falou bastante da conta e tudo que está requerendo lá, quem não fez a avaliativa ainda que vai fazer, vocês vão ver que vocês vão precisar fazer as contas. Gente, a professora tem sempre falado para vocês assim, que faz a conta, pode pegar um papel, um rascunho, fazer, escrever, rabiscar, para depois colocar a resposta lá. Você pode fazer, não é errado você fazer a conta, calcular, usar o lápis tal para fazer. Pode fazer à vontade. Pode apagar e fazer de novo quantas vezes vocês quiserem antes de colocar a resposta, mas façam. Pode falar a sua dúvida, daí eu vou explicar como que a gente faz a conta. Tá. A minha dúvida é da aula dessa semana, o porquê, eu acho que a primeira conta não, é da página 18, é que, por que a gente tem que escrever os números em amarelo? Em amarelo? Ah, é quando ela colocou o 0, não é? Que ela fez lá. Então, 7, 5, 0, 3, 20, 24. Eu vou explicar aqui para vocês, se for isso que eu estou pensando aqui, né? De quando a professora Gisele colocou o 0 na conta. Página, é isso aqui, mesmo. Aqui, ó. Tá. Esse daqui. Isso. Então, é assim, ó. Aqui, na verdade, gente, ela só colocou em amarelo só para destacar, para ensinar que estava colocando 0. Então, vamos pensar aqui nesse modelo de conta que eu coloquei aqui. Toda vez que nós temos uma conta de adição, é conta de mais. Então, atenção às regras. Lembra que eu falei que matemática é regra? Se a gente obedecer às regras, a gente acerta. A gente tem que lembrar as regras, por isso que a Pro deixa escrito bem grandão aqui para vocês, tá? Ó, matemática, na conta de adição com número decimais, tanto adição quanto subtração, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Adição conta de mais e subtração conta de menos.
vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui eu tinha assim, ó, olha o número que tá em preto, tá? Porque o 0 eu coloquei depois. Então, ó, eu tinha 3,28, 2,1, 0,023. Esses eram os números que eu tinha para somar. Eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, não importando, né, então, com o significado de cada número decimal agora. Então, é vírgula embaixo de vírgula, é isso que você tem que pensar. Não é quando a gente está fazendo conta com números inteiros, lá que a gente usa dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, não é nesse sentido, é vírgula embaixo de vírgula, né? Daí vai dar também, é claro que, né, centésimo embaixo de centésimo e tudo mais. É vírgula embaixo de vírgula, tá? Não esquece disso. Primeiro passo, na adição e na subtração. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. Na adição, gente, não é extremamente necessário vocês colocarem o 0, mas a professora gosta de colocar. E a professora Gisele também ensinou lá vocês colocarem, mas ela explicou. Na adição, se eu não colocar 0, não vai fazer diferença no resultado da conta. Mas talvez você se confunda na hora de contar as casas para colocar a vírgula no resultado, tá? Então, ó, eu igualei aqui com 0. Eu tinha 3,28, 2,1 e 0,023. Então, aqui esse número era maior. E aqui estava faltando número, né? Ó, ficou vago. Então, onde ficou vago, eu igualei as casas colocando 0. Na conta de adição mesmo, tá bom? Mas se eu não colocasse, nem daria diferença no meu resultado. Porque na adição a gente sempre considera mesmo, quando não tem nada, que é como se tivesse um 0, né? Então, presta atenção aqui, ó. Na hora de fazer a conta. 3, eu só tinha o 3 aqui. Eu ia baixar ele direto ou imaginar que seria 3 mais nada, 3 mais 0. Então, é 3 mesmo, tá? 0 mais 3 é 3. Aqui eu tinha um 8. Se eu não tivesse colocado 0, eu só ia somar 8 mais 2, que ia dar 10, né? Colocando 0 vai dar na mesma. 8 mais 0 é 8, mais 2 é 10. Coloquei o 0 aqui e o 1 lá em cima, tá bom? Agora eu tenho aqui, ó, 1 mais 2 é 3, mais 1 é 4, mais 0 é 4 mesmo. Coloquei o 4 lá. Agora eu vou somar esse aqui. 3 mais 2 é 5. Então, agora eu tenho, né, o meu resultado e eu coloquei a vírgula aqui por quê? Como que eu sei onde que eu coloco a vírgula? Porque eu conto as casas decimais que estão lá, né, nos números que eu estava fazendo a soma com eles. Quando eu não igualo os números, eu tenho sempre que contar o número decimal que tem mais casas depois da vírgula, tá? Quando eu igualei, ó, então eu vou ter sempre a mesma quantidade aqui, né? Depois da vírgula, as mesmas casas decimais. Se eu não tivesse colocado o 0, eu contava o que tinha mais. Por isso que eu acho mais fácil colocar o 0, porque todos eles vão ficar com a mesma quantidade depois da vírgula. Então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Coloquei a minha vírgula no resultado. Gente, é basicamente isso, a conta de adição com números decimais. Não tem nada de complicado, não tem nada de difícil nisso. É só colocar vírgula embaixo de vírgula e lembrar que no resultado eu coloco a vírgula de acordo com os números que eu somei. Então, contando, né, os números que eu tenho depois da vírgula. Por isso que quando eu igualo com 0 fica fácil, porque eu não vou ter dúvida nenhuma de quantas casas eu vou ter. Tá bom? Então, ó, contei aqui, são 3. Então, as regras da adição. Vírgula embaixo de vírgula, pode completar com 0, considera as casas decimais para colocar a vírgula no resultado, ou seja, você conta as casas decimais para colocar no resultado. Em caso de números com casas diferentes, considero que tem o maior número de casas e após a vírgula. Por isso, colocar 0 facilita, porque deixa as casas iguais em todos os números. Entenderam, gente? Mais claro que isso, né? Impossível. Então, vírgula debaixo de vírgula. Isso. E pode igualar com 0. E pode completar com 0 para ficar certinho, né? Isso. E lá no resultado, na hora de colocar o resultado, você conta lá, né? Então, quantas casas tem lá depois da vírgula. Aí você sempre começa a contar, gente, no resultado para colocar de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. Então, você vai contar daqui. Se você fosse contar aqui, aqui tem 3 casas, eu vou contar aqui 1, 2, 3, eu ia pôr minha vírgula aqui, eu ia colocar errado, tá?
Então, eu sempre começo a contar de trás para frente, também não pode esquecer dessa informação na hora de colocar a vírgula. Então, 1, 2, 3. Aí aqui eu coloco a minha vírgula. Então, essa é a adição com números decimais. Depois a gente vai falar um pouquinho de alguns problemas. Esse númerozão aqui ficou enorme, talvez um pouco confuso, mas espera aí que eu já vou explicar ele para vocês. Subtração com números decimais. Então, aqui eu tinha inicialmente 12,5 menos 4,825, tá? Então, é o número em preto aqui que conta, que eu já deixei a continha montada. Eu vou achar um jeito aqui de fazer, que eu fiquei sabendo que tem um jeito que dá pra gente colocando, fazendo aparecer na hora os números, que a professora ainda não sabe isso. Oi? Eu não entendi essa conta, não. Peraí que eu vou te explicar aqui, ó. A conta seria 12,5. Eu reconheço que essa daqui ficou confusa. Então, essa conta seria assim. Seria 12,5 menos 4,825, tá? Só para vocês entenderem qual que é o número que a gente usou lá. Então, é essa subtração aqui. Então, na hora de fazer a subtração, eu montei 12,5 e o 4,825, contando vírgula embaixo de vírgula. Aí você deve estar falando, nossa, professora, mas na subtração a gente não coloca o número maior em cima? Sim. E nesse caso, 12,5 é maior, 12 inteiros, né, e 5 décimos é maior que 4 inteiros, 825 milésimos. Então, quando você pensa no número, que você fala o número, você entende, ó, se antes da vírgula tem os inteiros, o que é maior, 12 inteiros ou 4 inteiros? O 12 não é maior que o 4? Então, o 12 vai em cima, mesmo que ele tenha menos algarismos lá formando esse número, tá? Então, deu para entender? 12 vai em cima, 12,5. Aí eu vou colocar o 4,825, que é o 4 inteiros, 825 milésimos, embaixo. Então, eu coloco ele embaixo, colocando vírgula embaixo de vírgula. Então, nesse caso, o 4 ficou embaixo do 2, para ficar vírgula embaixo de vírgula. O 8 ficou embaixo do 5. E eu não tinha esses zeros aqui. Esses zeros em vermelho eu não tinha. Então, eu acrescentei esses zeros aqui que estão em vermelho e eu vou explicar o resto da conta para vocês entenderem, tá? Então, na conta de subtração, conta de menos, eu tenho sempre que colocar o zero. Na de adição, pessoal, faz silêncio quem está falando, muito som. Na de adição, o zero é opcional. É mais para você não se confundir na hora de contar as casas. Na subtração, o zero é obrigatório. Tem que colocar o zero, tá bom? Então, completa o zero as casas decimais. Por quê, gente? Principalmente quando é aqui na parte de cima. Por quê? Se eu não fizer isso, eu vou fazer minha conta errado. Então, eu tenho que colocar ele, porque eu vou ter que emprestar. Aí a gente vai entender. Então, quando eu completei com zero, eu fiquei com 12,500, né? E menos 4,825. Então, na hora de fazer a conta, a mesma regra da conta de subtração que a gente já conhece, a mesma coisa de sempre. Se eu tenho um zero, como é que eu vou tirar um 5 de um zero? Eu não consigo tirar, porque o zero é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado, tá? Então, ó, eu peguei o 1 emprestado aqui, desse outro aqui, né? Que seria... Vamos pensar aqui no 50 direto, né? Aqui eu fiz separado, como se fosse... O 10, né? Então, ele ficou valendo 9. Mas pensa no 50. 50 ficou valendo 49 aqui, tá? É mais fácil assim para vocês. Então, ó, eu peguei emprestado aqui. Então, 10 menos 5 ficou 5. Aí, aqui, 9 menos 2 ficou 7. 4 menos 2... Dá para fazer? Não dá. Eu vou ter que pegar emprestado lá, então, ó. Aqui eu tinha 49. 4 menos 8 já não dá. Então, eu peguei emprestado do 12. 14. Isso, 12 ficou valendo 11 e aqui ficou valendo 14. É isso que foi feito, tá? Então, ó, 14 menos 8, 6. E aqui 11 menos 4, 7. Na hora de colocar a minha vírgula, a mesma coisa. Eu vou contar as casas decimais. Como eu igualei com zero, ó, eu tenho 3 casas decimais nos dois números, né? Depois da vírgula, eu tenho 3 casas. Então, eu conto 1, 2, 3.
venho aqui embaixo e conto de novo. 1, 2, 3. Aqui eu coloco a minha vírgula, né? Então, eu contei, ó, 1, 2, 3, coloquei a vírgula. Assim, a minha conta fica certa, tá? Então, parece mais complicado. Eu usei um númerozão, mas só para vocês entenderem que também não tem segredo, gente. Só que tem que necessariamente colocar o 0 na conta de subtração. E aí, você vai fazer uma vírgula embaixo de vírgula e vai fazer uma conta de subtração como outra qualquer. Com calma, por partes, né? Toda vez que você está diante de um problemão, vai por partes, vai com calma que vai dar certo, pensando nas regras. Vou ler aqui para vocês as regras para vocês não esquecerem. Então, regra, vírgula embaixo de vírgula, número maior em cima na hora de armar a operação. Então, isso você não pode esquecer. Na conta de menos, coloca o número maior em cima, tá? Mesmo que seja número decimal. E aí, no caso, então, era o 12, né? Que era o número maior, 12 inteiros, e 5 décimos era maior que 4 inteiros de 825 milésimos. Pode falar. Por que 4 menos 8 é 6? Não é 4, é 14, é 14. ó. Pegou emprestado lá, tá vendo? Emprestou do 12 e o 12 ficou valendo 11. Porque não dava, né? Isso. Aí aqui, ó, completa as casas decimais com 0 quando necessário, né? Aqui no caso, não é nem quando necessário, é obrigatório. Então vamos colocar assim, deixa eu mudar aqui. Eu copiei lá do outro. Completa as casas decimais com 0. Conta de menos sempre coloca 0, tá? Nem vou deixar quando necessário, para vocês entenderem que tem que pôr. Considera as casas decimais para colocar a vírgula no resultado. Não tem segredo, tá? Só fazer com calma, sem medo dessa vírgula. Agora aqui, vamos falar um pouquinho da multiplicação com números decimais. Então, teve bastante atividade de multiplicação nessa aula, tá? A multiplicação também não tem segredo. Eu vou mostrar 2 jeitos de multiplicação que tem bastante lá também na apostila de vocês. Que é quando eu tenho 2 números decimais, né, para multiplicar um pelo outro. E depois quando eu tenho um número inteiro e um número decimal. Então aqui, ó, as regras. Você não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula na multiplicação. Então a multiplicação, a regra é diferente da subtração e da adição. Na conta de mais e menos é vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, não é necessário vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que não ficou a vírgula embaixo da vírgula, né? Eu tenho 3,49, aqui 2,5, não tá uma vírgula embaixo da outra. Na multiplicação, a gente faz como a gente faria com qualquer outro número. A gente até esquece que existe vírgula, faz de conta que ela não está aqui. Então, quando a gente vai fazer, se o número fosse, né? Suponhamos que não existisse a vírgula, a gente ia ler 349 e embaixo a gente ia ler 25, não é? Se fosse 25 vezes 349, a gente não ia fazer assim, ó, você alinha lá os números, né? Coloca os números alinhados aqui, né, à direita, e aí você vai fazer a conta normalmente. Então, você nesse momento esquece que existe vírgula, faz de conta na multiplicação. E não existe vírgula na hora de fazer a conta, porque a gente só vai lembrar dessa vírgula lá embaixo no resultado, tá? E aí eu vou explicar por que eu escrevi isso aqui. Então, ó, eu tenho lá, né, 5 vezes 9. Quanto que dá 5 vezes 9? Quem lembra? 45. Aqui eu não coloquei os números de cima aqui, tá? 5 vezes 4, quanto que é? 20. 20. Mais 0. Isso, 20 mais 4, né? Aí vai dar 24 aqui, que a professora esqueceu de colocar o número de cima. Aqui. Os números que vão aqui em cima, tá? Vai dar 24 e vai 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2 que foi 17, tá? 17. Aí aqui, ó, a mesma regra das contas de multiplicação. Aí põe 0 e depois... Isso. A gente coloca um 0. As pessoas mais antigas costumavam colocar um mais aqui, mas a gente aprendeu a colocar um 0 na casa da Por que não é... Não, por que 2? Aí agora, você vai... Oi, 2 vezes 9. Na minha escola antiga, a gente aprendeu, pode colocar o 0 e o mais junto. Isso, pode ser também. Aí aqui, ó, a gente tá aqui, só um minutinho. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais um que foi é 9. Tá aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. Certo?
Aí aqui a gente vai fazer a soma. 5 mais 0 é 5. 4 mais 8 é 12, vai 1. Aí aqui, quanto que dá? 9 mais 7, 16. Mais 1, 17. Vai 1 aqui também. Aqui é para eu esquecer de pôr os números que vão lá em cima. Então aqui, ó, 1 mais 1 é 2, mais 6 é 8, tá? Então, meu resultado seria 8.725, mas aí a gente lembra que, na verdade, nós estamos fazendo conta com número decimal. Como que eu faço para colocar vírgula na conta de multiplicação do número decimal? Então, essa regrinha é um pouquinho diferente também da adição e da subtração. Eu faço assim, ó. Eu vou ver lá nos fatores da minha multiplicação, né? Nos números que eu usei para multiplicar, quantas casas decimal tem em cada número. Então, ó, 3,49, eu tenho 2 casas decimais, né? Por isso que tá aqui de laranja, ó. 2 casas decimais. 2,5, depois da vírgula eu tenho 5, então eu tenho só uma casa decimal. Então, se eu somar as 2 casas do número de cima com uma casa no número de baixo, eu tenho 3 casas decimais. Espera aí que você já fala, tá, Gabriel? E quem mais quiser falar também, deixa só para eu acabar aqui essa explicação. Então, ó, 2 casas decimais no número de cima, uma casa no número de baixo. No total, eu tenho 3 casas decimais. Então, aqui, ó, o meu número eu conto sempre de trás para frente. 1, 2, 3, coloco a vírgula, certo? Então, na hora de colocar a vírgula na multiplicação, conto e somo, né? Na verdade, eu faço a soma das casas decimais dos números que eu estou multiplicando. Gabriel, pode falar. E quem mais queria falar, que estava chamando a Pro, não sei se era o Matheus ou o Cauã, também pode falar. Ô, Pro, Oi. Por causa mesmo do sinal de mais. Eu de vez de colocar o 0, coloco o sinal de mais. Tudo bem, porque as pessoas mais antigas que nem eu e a sua mãe, que é a maioria das mães, velho? a gente fazia assim antigamente, eu Gabriel. Tô brincando, é sua mãe que é, não é você não. Caramba, viu? A gente fazia. Ela Olha, tá assistindo isso, professora. Com certeza. Faz pouquinho tempo, Gabriel, que na escola a gente aprendia tudo assim, colocando mais. Então eu tenho certeza que tem outros alunos aí que o pai e a mãe até estranharam essa história de colocar 0, porque eram acostumados a colocar um mais aqui. Era assim que ensinava antigamente. Hoje em dia se ensina a colocar o 0. O que a gente não pode fazer jamais é esquecer de deixar essa casa vazia. Se a gente não deixar ela vazia e encostar o número aqui, nossa soma vai dar toda errada. Então, sempre você pode pôr um mais ou colocar um 0 aqui, não tem problema, tá? Para a gente poder fazer a conta de multiplicação certinha aqui na hora de somar. Quem mais quer falar alguma coisa? Fernando, eu tenho duas... vou falar um negócio. Não tem problema colocar o mais, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Eu sei que muitos papais também aprenderam assim e devem ensinar vocês assim, não tem problema. O que não pode é esquecer e não colocar nada e colocar os números, né, da outra multiplicação aqui, porque daí a conta de mais vai dar errado, se os números estiverem no lugar errado, tá? Então, deu para entender, né? Na hora de colocar a vírgula, conta as casas. Pode falar. Quando a gente voltar para presencial, aula presencial, e tiver prova, tipo dessa daí, e a gente fazer essa conta, você vai considerar certo se a gente, em vez de colocar o 0, colocar o mais? Sim, não tem problema, tá? A conta só que eu sempre ficaria... ponho, é assim que eu aprendi. Não tem problema. A conta só ficaria errada, como eu tô falando, se vocês não colocarem nada aqui e quando vocês começarem a fazer lá outra multiplicação com o segundo número, vocês colocarem o resultado aqui onde está o 0. Porque na hora de fazer a soma, isso vai alterar totalmente a soma, tá? Então, sendo 0 ou mais, eu considero certo, não tem problema. Agora aqui, gente, eu deixei alguns probleminhas, porque como eu não posso falar diretamente da avaliativa dessa segunda semana, mas tem alguns problemas lá. E o problema com o número decimal é igual a qualquer outro problema. Você tem que pensar o que você está fazendo, né? Na nossa primeira avaliativa também tinha probleminhas já. Você tem que pensar o que você está fazendo, o que você tem que fazer. E fazer a continha, tá? Então, ó, eu vou passar esse aqui de cima. Vamos para esse 2 aqui. Fala assim, ó, comprei 15 laranjas. Então, imagina a situação. Probleminha, a gente tem sempre que imaginar a situação. Comprei 15 laranjas.
Isso, dei 7 laranjas, então 7 foram doadas. E eu usei 4,5, não rabisquem a tela da Pro. Para fazer suco, quantas laranjas restaram? Então, olha só. Primeira conta, eu comprei 15, mas 7 eu dei embora. Então, já faz essa conta para a gente saber com quantas laranjas a gente ficou. Então, 15 menos 7 é 8. Até aqui tudo bem, continha bem simples. A segunda conta fala assim, ó. Eu usei 4,5 laranjas para fazer suco. Então, se eu dei embora, eu fiquei com 8. Então, é 4,5 dessas 8, né? Então, eu vou fazer 8 menos 4,5. Então, é 8 menos 4,5. Como era um número, ó, o 8, no caso, seria um número inteiro. Se eu tenho um número inteiro, como é que eu faço, né? Eu vou colocar lá dezena embaixo de dezena, né? Unidade embaixo de unidade. Então, no caso aqui, ó, né? O 8 é uma unidade, o 4 também é um número inteiro, tá na casa da unidade, não tá? Então, eu vou colocar unidade embaixo de unidade. Então, ficou o 8, né? E aqui o 4 embaixo dele, vírgula 50. Aí eu vou igualar, tá, gente, as casas. Então, igualou as casas para poder fazer a conta. Quem está solicitando o controle, a Pro não pode dar agora, porque daí atrapalha a aula. Então, igualou para fazer as contas. Deixa eu ver se eu tenho mais algum probleminha aqui que dá para falar para vocês sem a gente ir nas avaliativas. Esse aqui, ó, também é de multiplicação. São outros exemplos que eu deixei aqui para vocês. Mas eu acredito que vocês já entenderam bem a continha de multiplicação. Vocês querem que a Pro fale essa ou não precisa? Ali de baixo, que tem um monte de número, dá para simplificar? Essa última aqui? Aí. Não, aqui não. Aqui a gente é uma conta de multiplicação, tá? Então, aqui não. Mas se fosse uma fração, eu acho que faltou até a gente falar um pouquinho sobre isso. Epa, aqui é avaliativa, que a Pro não pode corrigir, que estava aqui. Vamos fazer assim, vamos lá para a lição de casa, para a gente corrigir essas lições aqui, tá? A lição de casa 1 foi falada na semana passada. Essa aqui pode contribuir. Tem umas situações problemas aqui. Como a gente tem pouquinho tempo, ó. Então, a primeira situação problema falava assim, ó. Uma concessionária precisa transportar 1.248 carros utilizando um caminhão com capacidade para transportar 12 carros por vez. O caminhão já fez 78 viagens. Quantas viagens ainda serão necessárias para que todos os carros sejam transportados? Então, a primeira coisa que você tinha que pensar, ó, quantos carros o caminhão consegue transportar? 12 por vez. Aí aqui eu tinha um número, né, que é o número de 1.248, que é o total que ela quer transportar. E fala também, né, o caminhão já fez 78 viagens. Então, eu sei que a transportadora quer transportar 1.248, mas ela já fez 78 viagens, transportando 12 carros de cada vez. E me pergunta aqui, quantos ainda faltam, né, para transportar, quantas viagens ela vai ter que fazer. Então, a gente tem que pensar na situação para poder achar as contas que a gente tem que fazer, imaginar aquela situação problema. Então, a primeira coisa, eu preciso descobrir aqui quantos carros já foram transportados, para eu saber quantos faltam transportar. A primeira conta que eu preciso saber, quanto já foi transportado? Se ela já deu 78 viagens transportando 12, eu vou fazer 78 vezes 12. Então, eu vou ter aqui 936. Então, daquele total de 1.248, já transportou 936. Então, aqui eu faço a subtração. 1.248 menos 936. E eu fico sabendo quantos ainda faltam transportar. Faltam 312 carros para transportar. Mas a pergunta não é quantos faltam para transportar. A pergunta é quantas viagens ainda serão necessárias. Para eu descobrir quantas viagens serão necessárias, então, eu vou fazer 312 dividido por 12, tá? Por que 312 dividido por 12? Porque cada viagem eu transporto 12 carros. Então, 312 dividido por 12, eu vou saber o número de viagens que ainda faltam, que são 26 viagens, tá? A segunda falava assim, ó.
Uma pessoa recebe um salário mensal de 4.236. A cada mês consegue poupar o equivalente à sexta parte desse salário e transfere essa fração do salário para uma conta bancária ao final de um período de 12 meses. Qual será o valor dessa transferência? Então, a pessoa ganha 4.236 todos os meses, esse é o salário. Desse salário, uma sexta parte. O que é uma sexta parte? Seria 1/6, certo? Se a gente fosse colocar isso numa fração, seria 1/6, uma sexta parte, 1/6. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho que encontrar quanto que é essa sexta parte de 4.236. Lembra? 1/6 de 4.236. Como que eu faço para encontrar isso? Então, eu vou dividir o 4.236 pelo denominador, que é o 6, e multiplicar pelo numerador, que no caso é 1, que vai dar o mesmo número. Pode falar. Falta 3 minutos para acabar. Tá bom, vamos terminar essa aqui, daí a Pro já acaba, tá? Ainda vai ficar coisa para a semana que vem. Então, olha só. 4.236 dividido por 6, eu vou ter 706. Se eu fizer 706 vezes 1, eu vou continuar com 706. Então, eu vou pegar esse meu 706 agora e eu vou multiplicar por 12. Por quê? Aqui o 706 é essa sexta parte que eu consegui poupar durante o mês. Então, eu vou pegar esse 706 e multiplicar por 12. 706 multiplicado por 12 vai dar quanto, então? Vai dar 8.472. Ou seja, em 12 meses, né? Se poupar R$ 706 e transferiu esse valor, o valor da transferência é 8.472. Helena quer falar? Ô, Pro, a lição 2 não é para fazer mesmo, né? Essa semana que a professora Gisele falou no vídeo para fazer, tá? Então, a lição da semana passada era a 1 e a 3. Aí, essa semana é a 2 e a 4, tá? Ela deu uma alternada aí. Professora, Na semana que vem, nós vamos ter que correr para corrigir essas lições e essa avaliativa. Gente, ninguém deixa avaliativa sem fazer na semana, tá bom? Ô, Pro, Pode falar. olha a minha foto como eu era pequenininho. Ai, olha só. Quantos anos você tinha? Uns 4 anos? Parece a Rafinha. Não, eu tinha acho que uns 4 mesmo. Deve ser uns 4, 5 aninhos, né? Pode falar, Maria Clara. Oi. não é do assunto, é um recado. É igual o meu, é bem aleatório. Aham. Pode sair? Fala rapidão que tá acabando. Professora, é rapidinho. É Ah, um recado pra Sara e pra Valentina. Ah, claro, né? Sara, hoje pode ser às 16? Não, Vou ver com a minha mãe, pode ser? pessoal, então, não, às Nossa, 14, Valentina, mesmo ideia. nossa às aula está meia-noite. terminando. Façam sempre a videoaula antes da live, tá bom? Na avaliativa dessa semana, vocês vão ter que ter bastante probleminhas e contas com número decimal. Essas contas que eu ensinei aqui, com outros números, é claro, tá? Mas essas regras. Adição, Pode sair, subtração e Não. multiplicação. Então, procurem fazer, faz como eu falei, confere antes, faz um rascunho antes, para vocês não ficarem com nota baixa lá. Faz, você vai fazer sozinho, mas você pode fazer a multiplicação antes de colocar lá o resultado, tá bom? Gente, estamos acabando. Super beijo para vocês. Até amanhã na nossa aula de Até ciência. amanhã. Tchau.